Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical no estúdio ADCast, programa do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje estudaremos a lição de número 12, que traz por título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Texto áureo da nossa lição encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Verdade prática da nossa lição: além de seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo seu fruto. Palavra-chave da nossa lição: comunhão. Leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 16, também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, e também Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Os irmãos que estão nos acompanhando através do canal do YouTube, os irmãos, dá uma pausa, faça a leitura aí do texto da leitura bíblica em classe, que vai te ajudar aí a acompanhar o restante de todo o conteúdo da lição que será transmitida hoje. E para comentar juntamente conosco hoje esta lição de número 12, hoje em um formato um pouco diferente, estamos recebendo aqui mais uma vez o nosso irmão presbítero Samuel Silva. Paz do Senhor, irmão Samuel. Amém. A paz do Senhor, pastor Neusley, aos demais pastores, aos alunos e professores. Vai ser uma bênção. Amém. Também recebendo aqui nos estúdios ADCast, mais uma vez, o pastor João Rafael. A paz do Senhor, pastor João. A paz do Senhor, pastor Neusley. A paz do Senhor a todos os professores que aqui estão, aos professores que estão em casa, aos alunos. Tenhamos uma ótima aula. Amém. Mais uma vez também recebendo aqui, com muita alegria, o nosso irmão presbítero Samuel Batista. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Neusley. Paz do Senhor, os demais pastores. Amém. E hoje nós estaremos então comentando, juntamente com os nossos irmãos, esta lição que eu tenho certeza que será bênção para a edificação da sua vida e do seu lar. A lição de hoje, ela tem alguns objetivos. E os objetivos da lição de hoje primeiro, ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. 2. Mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. E 3. Enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito, que representam o ápice da vida cristã. Esses são os objetivos da nossa lição de hoje. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Autêntica e frutífera. Iniciando aqui o primeiro tópico da nossa lição, nós vamos abordar sobre a obra inicial do Espírito. E o primeiro subtópico, nós vamos falar sobre consciência
e fé. Iniciando aqui esse primeiro subtópico da nossa lição, eu vou passar ao presbítero irmão Samuel Silva para ele dar o início nesse primeiro subtópico. Amém. Glória a Deus. O autor dessa lição foi muito feliz quando ele trouxe para a gente esse início que o Espírito Santo produz, né, no ser humano. E o tema da nossa lição, o Espírito Santo e o espírito humano, é muito, muito importante também estudarmos essa lição. A gente começa a entender que o Espírito Santo ele vai agindo na consciência, né, sempre transformando o indivíduo, iluminando essa consciência, né? Para quê? Para que uma vez renovada, essa consciência venha tomar decisões guiadas pelo Espírito e gerar frutos, né? Frutos espirituais como amor, paz, paciência. Vamos falar sobre isso. Uma das coisas que a gente precisa entender sobre essa manifestação, essa consciência e fé, essa manifestação da renovação que o Espírito Santo gera em nós, é exatamente para quê? Para nos livrar da corrupção ou daquela consciência corrompida pelo pecado, né? Ela vai transformando o nosso entendimento, iluminando os nossos olhos, o nosso coração. Efésios 4:18 nos diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Portanto, o Espírito Santo ele começa a agir através da palavra. E aí a gente vê que, através da palavra, a gente vai encontrar o Espírito Santo agindo e removendo o quê? A incredulidade. Romanos 10:17, né? A fé vem pelo ouvir. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando o Espírito Santo age na nossa consciência, automaticamente já gera em nós um testemunho lindo, né? A consciência iluminada pelo Espírito Santo, ela testemunha. Romanos 9:10 nos diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E o 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é muito importante essa interferência do Espírito Santo na nossa consciência, trazendo toda essa regeneração. E só concluindo aqui essa parte inicial, a regeneração que a gente encontra, um dos versículos mais básicos e lindos que a gente vê, João 3, eu trouxe algumas palavras, duas delas, uma é palingenésia, que quer dizer novo nascimento, e a outra é genau anoten, que quer dizer nascer de cima, nascer do alto, né? São termos que descrevem o processo da regeneração, ou seja, renovação, restauração da comunhão com Deus. Amém. Podemos dizer aqui que este despertar da consciência que o autor ele coloca aqui, que a obra do Espírito Santo ela começa ali na consciência, gerando fé, mas também despertando da culpa do pecado e apontando a necessidade de temor. Podemos até colocar aqui como que esse despertar da consciência, ele seria aquele temor, né? Que nós sentimos quando estamos ali cometendo algo que é contrário àquilo que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. Então aí vem o temor de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas até dizem: essa pessoa está com a consciência cauterizada, né? Não sei se vocês já ouviram essa palavra. A consciência está cauterizada. Na verdade é que o Espírito Santo, ele nunca deixa de falar, principalmente na vida dos cristãos. Mas é que alguns passam a não dar mais ouvido à voz do Espírito Santo. E aí é onde nós acabamos dizendo que aquela pessoa não tem mais temor. É porque ela não dá mais ouvido à voz do Espírito Santo, que continua falando. É ele que não dá ouvido
a essa voz que vai trazer ali esse despertamento. E no finalzinho aqui, quando diz o espírito que estava morto. Então esse espírito, ele estava morto, foi vivificado através de Cristo. Vivemos uma vida de regeneração quando aceitamos a Cristo, né? O nascimento através do batismo ali. E passamos a viver uma vida de santificação, e essa santificação ela é progressiva, né? Nós vamos nos santificando cada dia mais. Mas tem alguns que nesse processo de regeneração e santificação acabam morrendo de novo. E aí é onde nós falamos, o autor ele coloca aqui, que esta consciência ela acaba cauterizada, o temor ele acaba que a pessoa não ouve mais a voz do Espírito Santo. Então é importantíssimo nós termos cuidado para que esta consciência ou a ação do Espírito Santo nas nossas vidas continue gerando fé, para podermos avançarmos. Amém? Pastor João Rafael, aqui iniciando o segundo subtópico, a pedagogia do Espírito. Nós estamos falando sobre a consciência e sobre a ação do Espírito Santo e essa pedagogia que o Espírito Santo traz para nós. Em outras lições, nós usamos o texto em Romanos capítulo 2, versículo de número 15, em que a nossa consciência, ela nos acusa, mas também ela nos defende. O autor da nossa revista ele é muito feliz em dizer que o Espírito Santo, ele desperta a culpa pelo pecado. Assim como as palavras de Jesus, elas nos convencem do pecado. O Espírito Santo, juntamente com a nossa consciência, faz essa conexão, trazendo para nós esta verdade e esta máxima. Que às vezes nós fugimos da verdade bíblica e começamos a distorcer o texto, forçar o texto a dizer que o Espírito Santo está nos acusando. Quem, na verdade, nos acusa, nos conscientiza do nosso erro, nos mostra a veracidade das nossas falhas e dos nossos pecados, é a nossa própria consciência. Nós falamos isso e usamos o personagem Davi como exemplo, que havia cometido adultério, havia planejado uma morte e aparentemente estava com a sua consciência tranquila. E através do armazenamento e da reflexão e do relacionamento, e a palavra-chave aqui, e da comunhão com o Espírito Santo, o texto em João capítulo 14, versículo 26, nos ensina que ele nos fará lembrar de tudo quanto nos foi dito e também nos foi ensinado. Amém. O pastor João Rafael bem disse aí, né, nessa questão, inclusive essa parte que ele disse, é importante nós ressaltarmos a questão da consciência, né? Ele disse que às vezes a nossa consciência ela nos acusa, né, pastor João? É isso? A palavra, né? Isso. E na verdade o diabo ele nos acusa direto, né? Porque Todos o diabo os é o dias. acusador, né? Só que a nossa consciência ela também acaba trabalhando, porque nós aprendemos aqui a respeito de um dos atributos aí da tricotomia, que é a alma, e dentro desse atributo da alma tem os pensamentos, né? E outros atributos que nós estudamos já nas lições anteriores. E justamente existe essa questão de, às vezes, a nossa mente, ela ficar ali pensando naquelas coisas, mas nós não podemos deixar de dizer que o diabo conhece os nossos pecados. Inclusive, é ele quem nos instiga a pecar. O irmão Samuel, ele sempre, nas lições, ele fala aqui sobre o sarx, né? Que é a semente do pecado ali,
que é o diabo, que ele vai ali sempre tentar nos acusar para esse pecado. Mas aí, como bem dito pelo pastor João, tem essa pedagogia do Espírito. E essa pedagogia é quem vem para confrontar essa acusação, tanto do diabo quanto do nosso próprio consciente pensamento, para nos livrar de todo mal, como já foi bem dito aqui. Aí nós entramos aqui no terceiro subtópico, que vai tratar justamente sobre essa renovação da mente, que é o que o pastor João Rafael disse aí. A mente, ela... nós estudamos uma lição, e não sei se é essa aqui também, que diz que a mente é algo difícil de se compreender. Alguém já tentou estudar a mente, já tentou saber, alguém que estudou muito sobre isso, não me lembro agora o nome dele, mas não sei se é Michelangelo, alguma coisa assim, que... Não, é Freud, né? Freud, me lembrei agora. Sigmund Freud, que é uma pessoa que estudava muito sobre essas questões, mas infelizmente a mente é algo que somente quem consegue conhecer e compreender. O próprio salmista, ele fala, né? Só que ele fala do coração, mas do coração ele está colocando ali a parte da alma, que está englobada aí a questão da mente, dos pensamentos do homem, que é só Deus quem pode conhecer. Então, entrando aí na renovação da mente, presbítero irmão Samuel Batista. Amém. O autor, ele vai pontuar algumas coisas nesse tópico. A mente, ela deve ser constantemente renovada. E essa renovação se dá pelo contato contínuo com o Espírito Santo. Outro ponto que ele levanta é que nós precisamos ter uma consagração total. A nossa vida entregue a Deus, ela é fundamental para isso. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Essa consagração também ela inclui práticas espirituais, oração, leitura das Escrituras, disciplinas espirituais, jejum. Nós precisamos ter esses hábitos na nossa vida para que essa consagração seja total. Um outro ponto que o autor também levanta é que o Espírito Santo, ele nos dirige em todas as áreas da nossa vida. E ele tem direção segura para tudo. Ele sempre vai nos guiar na verdade. Então, para nós termos uma mente renovada, precisamos depender do Espírito Santo, ouvir a sua voz. Temos que estar sensíveis à voz de Deus, porque só assim nós vamos ter uma mente renovada, transformada pelo nosso Senhor. Amém. Inclusive, foi tema da lição de número 11 sobre as disciplinas espirituais, né? E aí, o presbítero irmão Samuel colocou bem aí estas questões das disciplinas, que é o que vai fazer com que vivamos uma vida, não que nós não vamos ter esta questão da acusação da mente, da acusação do diabo, não. Mas vivendo as disciplinas espirituais, nós estaremos sendo blindados por esses ataques de Satanás. Inclusive, são armas que estão ali elencadas em Efésios, né? Algumas das armas. E aqui o presbítero irmão Samuel ele bem coloca: consagração, uma vida de oração, uma vida de leitura das Sagradas Escrituras. Inclusive na lição 11 nós falamos sobre isso. Uma boa leitura diária, uma vida de devocional. Pela manhã, quando eu levanto, dobro os meus joelhos para agradecer, para orar a Deus, pedir livramentos. À noite, quando vou me deitar, agradecendo pelos livramentos, por tudo que Deus tem feito. Então, estas disciplinas
vão nos blindando para os ataques de Satanás. Inclusive, em destaque ficou aqui a palavra consagração total, e o próprio autor da revista, ele enfatiza aqui. Às vezes surgem as perguntas, né, para nós que estamos pastoreando à frente de algum trabalho ou a convocação de algum trabalho, qual é a diferença de um jejum, qual a diferença de um momento de oração para uma consagração. Nosso ministério, nós temos uma consagração geral todo segundo domingo do mês nas igrejas locais e também na nossa sede. Os pilares principais da consagração, o autor da revista nos ensina: a oração, boa leitura da palavra e jejum. Então, todas as vezes que nós dispormos a consagrar a Deus, que seja de 1 hora, 2, 3 horas que seja, nós estamos pautados em cima desses pilares. Enquanto você estiver em consagração, você está orando, você está fazendo uma leitura bíblica e você está também em jejum total, né? Existem aí jejuns parciais, mas basicamente, né, só para enfatizar aqui a questão da consagração. Amém. Muito bem explanado. Só recolocando rapidinho. Claro. Samuel foi muito feliz quando ele disse sobre a leitura da palavra de Deus. E assim, a gente precisa, o pastor João, ele falou que a mente nos acusa e é muito importante isso. Quando você tem a leitura da palavra de Deus como base para a sua vida, você vai pegar momentos em que os versículos chaves vão ser a sua defesa. Qualquer coisa que vinha contra Jesus, ele usava o quê? A própria palavra, né? Dando respostas. E quando você tem uma visão bíblica e memoriza versículos importantes para a sua vida, o bom é memorizar bastante a Bíblia, né? Ler a Bíblia por inteiro. Mas a memorização de versículos chaves vão fazer de você uma pessoa que vai ter uma resposta para tudo. Principalmente quando Satanás quiser influenciar uma acusação contra você. É isso aí. Muito bem colocado essa parte. Quarto subtópico: voz e luz. Eu vou passar ao presbítero irmão Samuel Silva, que vai trazer aí o entendimento deste quarto subtópico: voz e luz. Voz e luz. Amém. O Espírito Santo, quando ele fala diretamente conosco, né, através do nosso espírito, da nossa consciência, a Bíblia descreve assim de uma forma muito direta que ele gera em nós paz, né? Quando a gente vê Romanos 8,14, uma das coisas que a gente precisa entender é que toda vez que o Espírito Santo age em nós, ele testifica com o nosso espírito, confirmando o quê? Que somos filhos de Deus. Isso é muito importante, né? Todas as vezes que a gente precisa de uma orientação, o que vem à mente? A palavra de Deus, trazendo em nossos corações a revelação de Jesus, a revelação de quem é Jesus, iluminando a nossa mente e fazendo com que as coisas de Deus fiquem aclaradas aos nossos olhos, né? Isso é muito importante. Por isso que a Bíblia fala que só os que são de Deus compreendem as coisas de Deus, né? Eu até trouxe aqui para que a gente possa entender a voz do Espírito Santo em nós, se faz necessário conhecer, sim, as Escrituras. Sem conhecimento das Escrituras, as pessoas podem serem enganadas com facilidade, né? As Escrituras é a base para tudo, principalmente quando se trata de ouvir a voz do Espírito Santo em nós. Amém. Esse quarto subtópico, ele traz aqui as verdades do que nós estamos estudando a respeito desse primeiro tópico, que é a obra inicial do Espírito. Quando nós entendemos algumas prioridades,
nós passamos a ouvir a voz do Espírito Santo de forma diferente. Aqui o autor até coloca, quando tiramos tempo para ouvir o Espírito. Essa palavra, quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, são as prioridades que nós colocamos na nossa vida. E eu estudando uma apostila essa semana com a minha esposa, e aí nessa apostila ela fala sobre as prioridades da nossa vida. Às vezes nós colocamos outras prioridades e nós entendemos muitas coisas de forma errada, quando nós deveríamos entender de uma forma que a nossa vida seria muito melhor em todas as áreas. Por exemplo, falando na questão do matrimônio. Quando nós entendemos o matrimônio como eu e a minha esposa, eu estou entendendo errado, de forma errada. Quando o matrimônio, primeiro eu tenho que entender a minha vida com Deus. E aí sim o meu matrimônio vai ser abençoado. Da mesma forma, minha esposa entendendo o matrimônio dela com Deus. Aí o Espírito Santo passa a ter a voz ativa no meu casamento e a minha vida espiritual é diferenciada. São as prioridades. Então, qual que é a prioridade? Deus em primeiro lugar. Depois vem o esposo, a esposa, filhos e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu nem preciso ir atrás das demais coisas. Elas virão a nós, desde que eu tenha essas prioridades. Então quando eu estava lendo aqui, lendo esta apostila, e aí eu comecei a falar assim, nossa, se nós entendêssemos a obra do Espírito Santo de forma diferente, se nós ouvíssemos mais a voz do Espírito Santo como uma prioridade da nossa vida, tudo seria muito mais esclarecedor. O matrimônio, a vida em família, os filhos, a nossa vida na igreja, porque as demais coisas começam a se complementar. Então, é muito importante nós entendermos e darmos ouvidos à voz do Espírito Santo como uma prioridade da nossa vida. Traz um pouco aquilo que, ainda no subtópico número 4, que o pastor Samuel ele mencionou, e o senhor também trouxe como uma verdade. Qual é a definição mais simplória para sabedoria? Sabedoria nada mais é do que olhar para a vida no prisma de Deus. É olhar para a vida com os olhos de Deus. E tendo a sabedoria de Deus e essa revelação que é mencionada aqui na revista, não é essa revelação que alguns pregadores, alguns colegas aí de púlpito, eles tentam aludir ao público. Não, mas é um esclarecimento das coisas duvidosas que Satanás, juntamente com o pecado, juntamente com o mundo, tenta ludibriar a igreja. Então, nós temos sabedoria a partir do momento em que nós olhamos para a vida com os olhares de Deus. Amém. Vamos lá para o segundo subtópico da nossa lição. A lição que é uma bênção e ela traz edificação para as nossas vidas. Segundo tópico da lição, nós vamos falar sobre testemunho, intercessão e edificação. E aí o primeiro subtópico, aqui nós vamos falar sobre o Espírito testifica ao Espírito. Primeiro subtópico do tópico 2, o Espírito testifica ao Espírito. Pastor João Rafael. Nesse contexto, nós vamos perceber o autor da revista ele mencionando por algumas vezes e citando a epístola ou a carta ou a missiva aos Efésios. E Paulo, já desde os primeiros versículos nesta carta, Paulo vem trazendo, ensinando a eles a respeito da doxologia, sobre esse relacionamento do espírito do homem com o Espírito de Deus, essa conexão, essa necessidade, essa sede, essa vontade que nós precisamos ter em buscar instruções e preenchimentos do Espírito Santo. É mencionado aqui também em que Paulo orava pelos Efésios. Nós vemos as pessoas usando, uma vez mais mencionando, o texto em Efésios capítulo 3, versículo 14, quando Paulo vem dizendo, e por esta causa
eu me coloco de joelhos. Que causa é esta? Não é chave, não é carro, não é bens materiais, mas a causa é a igreja. Paulo sempre trazendo a igreja para a centralidade de um relacionamento com Deus e um relacionamento através da oração. Pela fé em Cristo Jesus, eles eram fortalecidos. E no versículo 19, Paulo ele vem desvendando um pouco mais a respeito dessas suas palavras, que eles precisavam ser cheios da plenitude de Deus. Efésios capítulo 23. Sejam cheios da plenitude do Deus Filho, sejam cheios da plenitude do Deus Pai, sejam cheios da plenitude do Deus Espírito Santo. Então nós vamos conseguir ter um relacionamento e uma comunhão com Deus quando nós buscarmos estar cheios todos os dias de Deus. Amém. Estava tentando aqui, pastor João, lembrar o versículo que o pastor Irineu, em um desses domingos ministrando na nossa sede, ele leu, que fala que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. É Romanos 8, eu acho, se não me engano. Agora não lembro qual é o versículo. Pois, como está escrito, depois nós vamos achar aqui, mas o pastor João estava mencionando aí, e aí eu estava lembrando deste versículo, né, que o pastor Irineu, ele leu e ele ministrou, falando justamente a respeito deste assunto. O pastor João estava falando sobre a intercessão 8, 9. Romanos 9, versículo 6. Nosso irmão aqui da técnica nos ajudando aqui. Romanos capítulo 9. Não, acho que esse aqui era um outro que ele ministrou. Foi sobre Israel, mas é um outro. 8:34, pastor. 8:34. Isso. Deixa eu ler aqui, que essa letrinha minha aqui. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, aqui, falando justamente esse contexto que o pastor João iniciou aí, e nós vamos falar justamente no segundo subtópico aqui, que fala sobre o Espírito intercede, a importância de nós, primeiro, que nós falamos aqui, de entender, ter uma vida fundamentada através do Espírito, entender a voz do Espírito Santo. E aí, esse segundo ponto, nós estamos falando sobre como mostrar o Espírito Santo atuando nesta comunicação com Deus e neste auxílio ao crente, testificando sua filiação divina, intercedendo em nosso favor. Então, Cristo que já morreu. E aí, quando o pastor estava ministrando, ele disse: os céus separou o que há de melhor para atuar em nosso favor. Mandou o seu Filho unigênito, parte da Trindade, que é a lição que nós vamos estudar no próximo trimestre. Ele enviou à terra para que morresse por nós. Cristo morreu para perdão dos nossos pecados, mas não só isso. Ele vai à destra do Pai, está à direita ali, e ele ainda intercede por nós. Então, o pastor Ineu estava dizendo: o céu separou o que há de melhor para vir em nosso auxílio, para ter essa comunicação direta até nós. Então, isso é algo que é maravilhoso, viver essa vida através do Espírito Santo. Vamos lá então para o segundo subtópico: o Espírito intercede. Agora é o presbítero irmão Samuel Batista. Amém. O Espírito intercede. O autor aqui levanta
dizendo que o Espírito Santo intercede ao espírito humano, baseado em Romanos 8, 26 e 27. Ele também levanta que essa intercessão vai além do nosso intelecto. O Espírito produz súplicas profundas que eu e você não entende, porém, elas estão alinhadas à vontade de Deus. Deus, ele vai agir muito além do que pedimos e pensamos. Porque essa ação divina é dada conforme o Espírito ele opera em nós. Um outro ponto que o autor também levanta é que o Espírito conhece o nosso interior. Ele examina e sonda profundamente o nosso ser, baseado em Provérbios 20, 27. A intercessão do Espírito é um motivo de surpresa e confiança. O agir de Deus, o extraordinário de Deus acontece através dessa atuação do Espírito. Então, muitas das vezes, o Espírito ora por nós, ele intercede pelas nossas vidas, e às vezes eu e você nem pediu aquilo que Deus nos dá, mas foi o Espírito que conhece a nossa necessidade. Às vezes nós não temos palavras para dirigir a Deus. Talvez a angústia é tanta que eu e você não tem palavras para dizer na oração, mas o Espírito que conhece o nosso espírito e que conhece a Deus, ele faz esse caminho de intercessão. Ele vai mostrar, ele vai pedir a Deus, ele vai usar as palavras certas para falar com Deus, e muitas das vezes eu e você não consegue. E ele também faz o contrário. Ele traz de Deus para nós. Ele opera em nós. Então, muitas das circunstâncias que a gente está passando é o Espírito Santo nos ajudando. Nós entramos em situações onde o Espírito Santo começa a nos ensinar. Por quê? Porque ele quer também trabalhar em nós. Então, nós precisamos ter esse contato com o Espírito, porque ele leva de nós para Deus e ele traz de Deus para nós. Amém. O Espírito nos ensina a orar, muitas das vezes, quando nós não temos as palavras. E como o irmão Samuel bem disse, ele também, às vezes, até traz aquilo que com palavras não conseguimos pedir. E aí ele vem conhecendo as nossas necessidades, sabendo aquilo que nós necessitamos, ele vem e nos abençoa. É que a mente humana, como o próprio autor ele coloca, essa ação permite que muito além do nosso intelecto haja uma profunda súplica. Mas é que às vezes o nosso intelecto ele é limitado às coisas carnais, né? Materiais, isso. Bem corrigido. As coisas materiais. E aí, às vezes, o que a gente está pensando? É carro, casa. E aí, o Espírito que intercede por nós, ele sabe o que realmente nós necessitamos. E, às vezes, a nossa necessidade, ela não está naquilo que os nossos olhos e o nosso pequeno intelecto ele está pensando. Vai muito além disso. Sim. E Deus, como o versículo diz, ele esquadrinha, ele sonda o nosso entendimento, e também diz que ele nos abençoa além também do nosso entendimento, daquilo que às vezes pedimos ou pensamos, ou que às vezes desce ao nosso coração. Ele nos abençoa muito mais além de todas essas coisas. É por isso que o sábio, como foi mencionado pelo pastor Samuel, o sábio Salomão em Provérbios, ele vai trazer para nós essa reflexão, que o espírito do ser humano é a lâmpada. Qual é a utilidade de uma lâmpada sem ela estar energizada? Nenhuma. Então, através do Espírito de Deus, ele traz a energia, a luminosidade para essa ferramenta que não tinha utilidade sem a ação do Espírito Santo de Deus. E uma das ações do Espírito Santo, ele é paracleto, né?
E quando a gente vai estudar sobre isso, a palavra paráclito, que é uma das ações do paracleto, é você responder por alguém. E a tradução mais simples disso é: você está na escola, mas alguém tem vergonha de apresentar o trabalho. Aí a pessoa fala: alguém quer apresentar o trabalho por ele? O trabalho está feito, mas você está com vergonha de apresentar o trabalho. Aí eu apresento. Então você é o paráclito, você é o amigo que vai falar por aquela pessoa. A nossa oração, ela já está pronta, está feita, nós oramos. A Bíblia fala, Salmo 139, que antes que saia alguma coisa da nossa boca, ele já sabe, já conhece. Mas está pronto, mas precisa apresentar. E quem que vai fazer essa apresentação? O paráclito ou o paracleto, nosso amigo, Espírito Santo, que vai pegar esse trabalho e falar: Deus, está aqui. Agora deixa eu apresentar ele da forma mais correta possível, porque está muito simples. Como o pastor Neusley nos disse, a nossa mente é muito limitada naquilo que a gente realmente precisa, naquilo que a gente quer, né? E é uma informação assim fantástica que o nosso irmão Samuel disse. O Espírito Santo, ele tanto leva quanto traz. Aprendi mais essa. Maravilhoso isso. Muito bem, parabéns. Amém. Vamos lá para o terceiro tópico da nossa lição, e nós vamos falar sobre edificação e fruto do Espírito. Primeiro subtópico do terceiro tópico, presbítero irmão Samuel Silva. Muito bem. O Espírito ora bem. É esse, né? Esse. O Muito Espírito bem. ora bem. O Espírito intercede por nós, como a gente já falou, né? Com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. A gente vai encontrar essa informação. E uma das coisas que a gente precisa entender é sobre esse alinhamento entre a intercessão com a vontade de Deus. A intercessão do Espírito Santo não se baseia nos desejos humanos. Ele faz a parte dele, ele simplesmente ora daquilo que nós precisamos, mas baseado aonde? Baseado na perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sim é perfeita, a nossa não. A nossa, ela é enganosa. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né? Então, o Espírito Santo, ele ora bem, porque cada ação do Espírito Santo nessa esfera do espírito humano, aqui dita por Paulo, vai fazer com que esse cristão venha crescer. Primeiro, ele apresenta a correção da nossa oração, correção do nosso trabalho de oração. Ele complementa a nossa oração. Ele traz para nós uma intercessão alinhada com Deus. Ele auxilia nas nossas fraquezas, né? Isso é muito importante quando o Espírito Santo ajuda o crente nas fraquezas, inclusive na incapacidade de orar corretamente, né? E além disso, a gente precisa entender que ele atua de forma interna. Ele não age apenas por nós, mas ele age em nós. Isso é muito importante. É por isso que ele é considerado como consolador. A palavra consolador é aquele que tira a dor com a mão. A ideia é uma ação de retirar. Então, palavras não consolam, mas o que consola é a ação. O Espírito Santo, ele age em nós de uma forma que conecta a gente a Deus, fazendo com que a consolação seja plena em nós, né? E a nossa oração chega a Deus de uma forma perfeita, entendível. Deus compreende e atende a nossa oração, porque a gente tem alguém que ora muito bem por nós. Amém. Aqui nesse primeiro subtópico, o autor ele coloca sobre as línguas estranhas também, né? Sim. E ele diz que porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem frutos. Porque aqui ele coloca essa questão da oração com entendimento. Só que tem momentos que nós dobramos joelhos e não vem nenhuma palavra. Eu creio que todos aqui já dobraram os joelhos e já teve esse momento de, às vezes, não tem palavras para uma oração ali, tá tão difícil
E eu acredito que é nesse momento que Paulo vai dizer, né, do orar em línguas. Por quê? 1 Coríntios capítulo 12, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo... Deixa eu abrir aqui. Versículo 7. Que diz assim: a manifestação do Espírito é concedido a cada um visando a um fim proveitoso. Então, a cada um é concedido uma manifestação do Espírito Santo visando aquele fim a qual vai ter um proveito. E também, 1 Coríntios 14 diz que aquele que ora em língua, ora bem. Então, juntando, é para um fim proveitoso. Qual é esse fim proveitoso? 1 Coríntios 14 também, na sequência dos versículos, diz que é para a sua edificação própria. Aquela edificação não vai edificar o meu irmão, não vai edificar quem eu estou intercedendo, não vai edificar a outro, vai edificar a mim. É isso que nós temos que entender, né? E depois, para não ficar complicado, Paulo ele vai explicar certinho a respeito disso, né? E ele fala: eu oro em língua, eu canto em línguas, eu profetizo também. Ele fala assim: mas se houver profecia, tem que ter a interpretação. Mas aí ele vai explicando todo esse contexto de que aquilo é uma edificação própria e não uma edificação da igreja. Então nós temos que entender isso também, porque senão acaba virando uma bagunça, principalmente dentro da igreja. Se começa todo mundo orando em língua ali, tá todo mundo se edificando, mas a unidade, que é a igreja em si, o corpo da igreja, ela não está tendo nenhuma edificação num todo. Não sei se os pastores estão compreendendo aqui, para a gente deixar claro pros irmãos que estão nos acompanhando essa questão. Eu, assim, todo mundo orando em línguas, está todo mundo se edificando. Certo. Mas a questão que Paulo está colocando em Coríntios, na carta, é que se entra um não crente na igreja. Exatamente. Né? A nossa liberdade vai até onde está o direito do outro. Então, Paulo sempre na carta está ensinando os irmãos que nós somos membros um dos outros. Só que o meu direito vai até o outro. E nesse lado do culto, por mais espiritual que seja, por mais gostoso que seja, a gente não está pensando naquele que é natural, que está visitando, e ele não compreende o que está acontecendo. Então, para ele, tem que ter ali uma tradução. Tem que ser uma profecia que ele entenda o que está acontecendo. Porque senão ele chega na igreja, todo mundo falando uma língua que ele não sabe o que está acontecendo. No mínimo, ele fala assim: é tudo doido. Exato. Eu não quero isso para mim. Agora, quando tem essa interpretação, opa, não, eu sei o que está acontecendo. Porque alguém interpretou. Aí, talvez a pessoa que levou ele para lá, não, é que o irmão, dá exemplo, o irmão lá recebeu uma inspiração de Deus, falou numa língua diferente, aí ele vai ter, opa, então eu estou entendendo. Então, Paulo está preocupado que nessas reuniões pudesse estar alguém ali que não fosse da mesma fé, não entendesse aquilo e saísse escandalizado. Então, se uma pessoa vem a uma igreja nossa, por exemplo, e ele sai escandalizado, aquele culto não teve sentido, não teve uma valia espiritual daquele culto. Nós percebemos aqui, desculpa, não pastor, pode. Nós percebemos aqui que Paulo também está tratando de dois extremos. Ele exorta essa igreja, que é uma igreja altamente intelectual, uma cultura helenista, grega, mas também é uma igreja que tinha as manifestações dos dons espirituais. Então, todo extremo ele é perigoso. Né? A intelectualidade ela não pode nos racionalizar na fé. Então, Paulo, vocês são intelectuais, vocês conhecem, vocês entendem. Bem, parabéns. Mas também tem a ação do Espírito Santo. Quando Paulo ele menciona aqui, através do escritor da revista, que Paulo orava e ele cantava em línguas estranhas, hoje, dentro da nossa geração, é banalizado. Porque as pessoas que ainda têm esses dons, elas ficam, às vezes, inibidas de cantar em línguas, de falar em línguas, porque há poucas manifestações do Espírito Santo dentro da igreja. Aí é 1, 2 que começa a falar, as pessoas começam a olhar para ela, e ela... Então, Paulo falou,
precisa ter equilíbrio, né? Tudo em extremo é perigoso. O culto ele é racional, o culto ele tem a sua intelectualidade, mas também o culto precisa ter sim a sua manifestação espiritual. E nós estamos vendo, infelizmente, nas Assembleias de Deus, que é a igreja que nós professamos a nossa fé, cada vez menos manifestações de obreiros. O nosso pastor-presidente, pastor Neo Lima Pereira, ele sempre enfatiza isso. Inclusive, estava assistindo o culto online nas redes sociais de domingo, ele reforçando, enfatizando sobre a necessidade de um despertamento espiritual, começando pelos nossos obreiros, em cima dos nossos púlpitos. Bem, Calma, Xim. pode? Eu acho que... Ficou bom assunto. Não, é o que eu acho... É importante né? esclarecer, né? Não, porque assim, muita gente pensa que Paulo tá proibindo as coisas. É. Paulo não tá proibindo nada, irmãos. Ele só tá dando uma direção pra não Inclusive, virar ele bagunça. fala, eu falo mais que vocês. Então, porque eles têm esse costume de achar que eles eram mais espirituais que Paulo. Então, nós precisamos entender isso, irmãos, porque tem muita gente hoje levando para outro extremo. Não fala em línguas, é cru, é seco, né? E vai... Aí você pega uma juventude... Olha, as pessoas pensam, mas parece que o Espírito Santo não está batizando mais. Não é que ele não está batizando mais. É que as pessoas hoje têm menos interesse pelo batismo. Exatamente. Hoje, você vai para as redes sociais, é um monte de humorista que se diz cristão zombando do Espírito, zombando E aí do os jovens falar em ficam línguas. com vergonha. Você chama nos trabalhos que você vai com os jovens, a gente vê os pregadores sofrendo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, eles têm vergonha até de levantar a mão. E aí, que dirá vir pra frente, né? Porque na cabeça dele, ele já pensou, se o Espírito me pega aqui, eu começo a rodopiar, vai ser igual aquele humor que o humorista fez. Eles se sentem ridicularizados. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse humor gospel, né, que tem por aí, em muitos casos tá prejudicando a nossa geração de jovens dentro da igreja. As redes sociais, elas são importantes para divulgação, para promoção, para pregação do evangelho, mas às vezes tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a divulgação de certos conteúdos acaba denegrindo a imagem e fazendo com que as pessoas acabam se contraindo, se retraindo para manifestação do Espírito Santo com vergonha de algumas situações. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu queria ler aqui, depois eu passo para o senhor, pastor, só para deixar bem claro o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 14, começando no versículo 14. Ele diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora bem de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E aí aqui é interessante nós pensarmos no que o pastor João falou. Tomar cuidado com os extremos, nenhum nem outro. E aí Paulo continua explicando justamente isso. Que farei, pois? Aí ele diz, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto, que o pastor Samuel falou? O amém, depois da tua ação de graças. Ele não vai entender, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dá bens a graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros e falar 10.000 palavras em outra língua. Então aqui ele enfatiza até mais a manifestação do Espírito Santo, né? Ele fala assim, eu prefiro falar 5 palavras para instruir e 10.000 palavras para edificação. Então, Paulo ele traz aí o equilíbrio dos extremos. O autor ele finaliza o tópico dizendo, falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. E assim, as pessoas estão abrindo mão de um presente. Né? Tá abrindo mão. Eu comentei, enquanto o pastor João falava ali, de uma forma muito brilhante, eu mostrei o tópico anotado aqui, sentimos falta de línguas estranhas na igreja.
E línguas estranhas na igreja é importante. É importante para quê? Vai edificar a pessoa, vai mostrar que o Espírito Santo ainda está ativo naquela reunião. É muito importante isso, né? E assim, é lógico que tem a motivação certa. Eu não posso ficar falando língua estranha para mostrar que eu sou santo demais também. Não pode ter esse extremo. Mas com a motivação correta, que é a adoração e edificação espiritual, a línguas estranhas é um presente fantástico para renovar a nossa fé. Amém. O assunto tá bom, mas vamos lá para o último tópico da nossa lição, que nós vamos tratar sobre o ápice da vida cristã. Sr. João Rafael. O ápice da vida cristã são as virtudes em viver e andar no Espírito, né? Todo esse contexto que nós estamos falando, ele encaixa perfeitamente dentro dessas palavras do escritor da nossa revista. O que é andar no Espírito? Não é andar falando em línguas também. Não é andar rodopiando. A virtude e o andar e viver no Espírito é a manifestação do fruto do Espírito. Existem inúmeras analogias, mas a que eu mais gosto, referindo-se ao fruto do Espírito, é ali a da mexerica, né? Que o fruto principal é a mexerica, né? Simbolizando o amor de Deus, o amor que é o principal do fruto, e dentro dela, com os gomos repartidos, aí tem a mansidão, a longanimidade, a benignidade, né? E um dos que eu mais gosto é o domínio próprio, né? Há pessoas, às vezes, nós estamos falando sobre extremos, ela dentro da liturgia de culto, dentro da manifestação de adoração, ela profetiza, ela prega, ela canta, ela fala em línguas estranhas, mas fora das quatro paredes da liturgia de um culto convencional, a pessoa mente, a pessoa rouba, existe um desvio de caráter, a pessoa ela fica incitando uma contra as outras. Então isso é andar e viver no Espírito. Amém. Finalzinho aqui o autor coloca: a obra do Espírito de santificação vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é viver e andar no Espírito. Aí volta aquela palavra que eu disse um pouquinho atrás, sobre as prioridades. Quando nós colocamos Deus no centro das nossas vidas como a prioridade principal, e aí nós estamos vivendo uma vida de espírito de santificação, fomos regenerados, estamos vivendo a santificação, e então nós, vivendo isso, passamos a expressar os frutos do Espírito na nossa vida. Eu vou abrir aqui aos professores para fazerem aí as suas considerações finais desta lição, que foi uma lição abençoadíssima. Tenho certeza que vai trazer muita edificação para sua casa, para sua família e para todos aqueles que estão à sua volta. Vamos começar aqui com o presbítero irmão Samuel Silva. Essa lição com certeza vai marcar muito as pessoas sobre a ação do Espírito Santo em nosso espírito, né? Assim como a gente tem as obras da carne que são destrutivas, a ação do Espírito Santo em nós gera o fruto do Espírito, que vai fazer com que venhamos andar todos os dias em graça e, acima de tudo, em perfeição diante de Deus. A nossa carreira vai brilhando, brilhando, até que chegue aquele dia do arrebatamento e sejamos todos arrebatados. Mas o mais importante de tudo, não podemos deixar em momento nenhum de colocar o Espírito Santo no centro da nossa decisão. Presbítero irmão Samuel Batista. Olha, o autor coloca no tópico, eu quero acabar falando essa menção sobre isso. A santificação produz um caráter semelhante ao de Cristo. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo em nós. O amor, né, porque Deus é amor,
As outras, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são características desse amor. Jesus Cristo é o próprio amor em pessoa. Ele é a expressão de amor. Ele é a expressão do amor de Deus. Então, qual é o papel do Espírito? É nos transformar o nosso caráter no caráter de Cristo. É nos fazer semelhantes a Cristo. E quando a gente fala assim, nossa, eu amo a Deus. Ama mesmo? Mas quem ama a Deus tem que amar o próximo. O primeiro e o segundo mandamento. Esse amar a Deus, do jeito que eu me relaciono com Deus, faz com que eu me relacione melhor com as pessoas. A Bíblia diz que um dia Moisés ele viu a glória de Deus e quando ele desce do monte, a glória tá no seu rosto. O seu rosto está brilhando. Então, quando mais eu passo tempo com Deus, isso vai refletir na minha vida. As pessoas vão ver o fruto em mim. Então, eu acho que eu disse aqui, acho que na última aula que eu participei, que o fruto do Espírito não é para mim, é para as pessoas. Eu sirvo esse fruto às pessoas. E quando eu vivo esse fruto, as pessoas vão ver Cristo na minha vida. Então, nós precisamos do poder do Espírito. Precisamos. A igreja, no geral, precisa ser uma igreja poderosa no Espírito. Porém, ela precisa ter o fruto do Espírito para que ela possa usar de maneira correta esse poder que a gente tanto busca. Então tem muita gente que ele tem o poder, só que ele não tem o fruto. Então ele não sabe usar o poder que ele tem, o poder que Deus deu para ele. Então o fruto do Espírito também vai nos ajudar a administrar os dons, o poder que Deus derrama sobre nós. Pastor João Rafael. Irmãos, nós falamos aqui 1 hora em cima dessa lição, praticamente, e verbalizamos muitas coisas, e ensinamos muitas coisas, mas se nós não colocarmos em prática, viram meramente palavras. Então, que nós possamos colocar em prática realmente aquilo tudo que nós aprendemos através de professores altamente preparados que aqui estão e também nas salas de escola bíblica dominical. Que nós possamos demonstrar, né, os nossos frutos por aquilo que Deus nos chamou. Finalizamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Conclusão da nossa lição, ela diz: é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos, quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Deus. Meus irmãos, nós finalizamos essa lição, que é uma lição extraordinária, como bem dito pelos nossos professores e aqui no final pelo professor João Rafael, que esta lição ela não fique apenas como uma lição que de repente você assiste um pedaço e pula para frente. Não, assista ela inteira. Depois participe da Escola Bíblica Dominical, leve as suas dúvidas. E eu tenho certeza que você colocando em prática essa lição, a sua vida vai ser diferente. Amém? Se inscreva no nosso canal, AD Belém Piracicaba. Aciona aí o sininho para que as notificações cheguem até você quando os conteúdos do canal for postado. Eu tenho certeza que você será abençoado, a sua vida, a da sua família, a daqueles que estão à sua volta. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.
suicídios. Lições Bíblicas Adultos.